Então, hoje a gente veio bater um papinho sobre um novo decreto do Sistema de Registro de Preço, o decreto 11.462 de 2023. Bem, o que acontece? Esse decreto, ele não traz uma coisa assim, uma inovação muito grande. Tá? Ele copia muita coisa, como não poderia deixar de ser, da nova lei de licitações. Mas eu quero trazer para vocês aqui 4 pontos que me chamaram muito a atenção. Tá? O objetivo desse vídeo não é comentar o decreto inteiro, até porque isso ia virar um curso e não um vídeo. Então, gente, esses 4 pontinhos foi que eu julguei mais interessante. Foram as alterações que mais me chamaram a atenção nele. Tá? O primeiro ponto diz respeito lá ao artigo 22, que é a vigência da ata. O que diz lá nesse artigo 22? Agora, a vigência da ata do registro de preço é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. E esse marco, ou seja, quando é que começa a contagem desse 1 ano? No primeiro dia útil subsequente à publicação no portal do PNCP. Ah, Ronaldo, mas antigamente já era assim, já era de 1 ano. Não, antigamente não era de 1 ano. Poderia ser de até 1 ano. Hoje o decreto ele fala que será de 1 ano, podendo ser prorrogado mediante a vantajosidade da ata por mais 1 ano. Na verdade, antigamente, a ata era de 6 meses, podendo ser prorrogada por igual período até 1 ano. Depois o decreto foi alterado e aí a redação ficou mais ou menos o seguinte: a ata terá a vigência de até 12 meses, incluindo as suas prorrogações. Ou seja, poderia ser 6 meses mais 6 meses, 10 meses mais 2 meses, 8 meses mais 4 meses, de acordo com a administração pública. Só que hoje, como eu já falei, isso mudou e a vigência da ata mínima é de 1 ano, prorrogável por igual período. Agora, qual foi a segunda atualização, o segundo ponto que me chamou bastante a atenção? E era algo que realmente eu sempre defendia, apesar de ser posicionamento contrário da AGU, dos tribunais e tudo mais, que eu particularmente achava um absurdo. Era não ter um reequilíbrio dessa ata. O que acontecia? O fornecedor ele era obrigado a manter o mesmo preço da ata durante 1 ano. Gente, a gente sabe que a realidade no Brasil não é essa. Não é essa estabilidade econômica, isso há muito tempo, que os preços ficam no mesmo valor por muito tempo. Tenho determinados produtos atrelados à moeda estrangeira, gêneros alimentícios, que têm uma variação muito grande. Então é muito complicado você manter o mesmo preço por um período de tempo muito longo. O decreto passado, ele apenas previa essa possibilidade no caso de caso fortuito ou força maior. E ele remetia, inclusive, para a antiga Lei 8.666, no artigo 65, 2D da Lei 8.666, exatamente o artigo que fazia menção aos casos de revisão contratual, ou seja, os casos de caso fortuito ou força maior, a teoria da imprevisão. Agora, o atual decreto, lá no artigo 25, ele manteve essa previsão, tá? Quando ele fala da atualização dos preços. Então, lá no inciso 1º, ele mantém isso. Então, ele fala que os preços serão atualizados toda vez que houver algum imprevisto, uma força maior, um caso fortuito. Ele inclui também no inciso 2 a alteração de tributos, tá? A modificação de alíquota, tanto, obviamente, tanto para mais ou para menos, que isso também não deixa de ser, de uma certa forma, a teoria da imprevisão. Na verdade, é o chamado fato do príncipe, que está incluído também na teoria da imprevisão, mas ele, acredito que para não deixar dúvidas, ele separou, dividiu. Tá? E agora, no inciso 3, que ao meu ver foi a grande
evolução do decreto, ele incluiu o reajuste e a repactuação, desde que previstos no instrumento convocatório. Gente, isso é perfeito, isso é corretíssimo. Hoje, que o edital, melhor dizendo, que a ata terá a vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, 2 anos ao total, é praticamente impossível você manter um preço. Você tem que ter, sim, um sistema para você fazer o reequilíbrio daquele contrato, daquela avença. E, acertadamente, a administração pública, ela introduziu o reequilíbrio econômico-financeiro para o registro de preço, que há muito tempo, aliás, diga-se de passagem, já deveria ter feito, mas fez agora. Então, esse é o segundo ponto que realmente merece aplauso, tá certo? Bom, o outro ponto que me chamou bastante a atenção nesse decreto foi lá no artigo 27, que ele fala do seguinte, que quando o preço de mercado estiver superior ao valor registrado em ata, o que vai acontecer? O fornecedor vai poder se negar a fornecer aquele produto ou serviço e vai poder negociar aquele valor com a administração. E, obviamente, vai ter que demonstrar, vai ter que provar aquele desequilíbrio. Como é que era antigamente? Ele registrou um preço, o preço estava lá registrado, só que o valor de mercado ficou mais caro e o dele ficou defasado. Só que para o fornecedor, para ele conseguir se desobrigar com aquela ata, ele teria que informar para a administração antecipadamente, antes dela fazer o pedido. O que na prática é impossível. Imagina um fornecedor com várias atas. Ele vai ter que ficar gerindo aquelas atas para verificar se aquele determinado produto ou serviço mantém ainda o mesmo preço. Não dá. Ele vai ver na prática e quando a administração solicita para ele, ele vai pedir lá para o fornecedor dele, aí que ele vai verificar se aumentou ou se não. Se ele consegue ou não consegue manter aquele serviço. Então, a administração pública exigir de uma forma antecipada que ele avise que o preço é outro, era algo completamente fora da realidade. Completamente fora, ou seja, se criou uma obrigação por alguém que não tem a menor vivência do setor privado, que era impossível de se cumprir, ou muito difícil de se cumprir. Hoje, graças a Deus, essa exigência foi retirada, logicamente. Então, hoje, quando a administração solicita o cumprimento daquela ata, e se o preço de mercado estiver aqui e o preço registrado em ata estiver inferior, pode o fornecedor chegar para a administração e requerer, olha só, eu quero o equilíbrio desse preço e provar. Vai ter que apresentar as planilhas, vai ter que apresentar os cálculos e demonstrar aquele desequilíbrio. Tá? E vai ter que, tá aqui, hoje o preço não é mais 100, foi registrado, hoje o preço é 200, hoje o preço é 150. E a administração concordando, ela vai lá e paga aquela diferença. Agora, a administração também pode não concordar em deferir esse pedido, tá? Aí sim o fornecedor vai ser obrigado a fornecer por aquele preço. Tudo é questão de prova. Tá? Não basta apenas o fornecedor alegar, ele tem que provar. Ronaldo, como eu vou fazer essa prova? Aí é com cada um dos senhores. Vocês vão verificar em cada caso como vocês vão instruir esse pedido, mas vocês vão ter que juntar documentos, provas idôneas daquilo que vocês estão alegando. Mas o importante é que hoje existe essa possibilidade que antes não existia. E por fim, para encerrar o nosso comentário hoje relativo ao novo decreto, o quarto ponto que me chamou a atenção é com relação ao remanejamento dos estoques no caso do carona, né? No caso da adesão. O que acontece?
Isso é um instituto novo que não existia. Quando, por exemplo, vão fazer um registro de preço, tem vários órgãos, entidades, afim, interessadas. E fizemos aquela cotação, fizemos a ata, fizemos o registro de preço. Tem uma determinada entidade, um determinado órgão público, que cotou além do que ele necessitava. Ele pode pegar parte daquele material, da sua necessidade e remanejar para uma outra entidade. Isso não tinha essa previsão desse remanejamento no decreto anterior. Então ele pode pegar parte sua e doar para um outro órgão que faz parte daquela ata, ou até mesmo para um carona, tá? Para alguém que esteja fazendo uma adesão. Isso vai ter os limites lá da lei. Quando o órgão, por exemplo, a entidade não fizer parte daquela ata, daquele registro de preço, vai ter que ser respeitado o limite lá do artigo 32, que é o de 50% e até o dobro, tá? Ou, se ela fizer parte, a lei não fala desse limite, o que me leva a crer que ela pode doar, ela pode ultrapassar isso. Tá? Então, gente, esses são os 4 pontos que eu queria trazer para vocês aqui sobre o novo decreto do pregão eletrônico. Tá? Essas são as coisas que eu mais achei importante. Então, recapitulando, a vigência da ata, tá? A atualização dos preços, o reequilíbrio dele, a relação do preço de mercado, a possibilidade da atualização desse valor e, por final, o remanejamento do quantitativo. Tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo.